Muy buenos días, amados y amables Bom dia hermanos aos amáveis presentes y en e amados amigos, irmãos aqui presentes de Cristo de la Iglesia e os que estão em outras nações. sobre todos Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, las Escrituras também sobre mim. y el corazón y Nos abra as Escrituras, o coração e a mente la palabra para entendermos e crermos na palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. para mí una bendición y privilegio Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar nesta ocasião compartir con ustedes aqui com vocês momentos para compartilharmos alguns momentos de companheirismo de la palabra de Dios em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tiempo. a este tempo final. Feliz cumpleaños para Martín Franco y Feliz aniversário los que cumplen año hoy. a Martim Franco e a todos os que aniversariam hoje. Reciba mi cordial saludo, senador Mauricio, E receba minha cordial saudação, está presente senador hoy con nosotros, Maurício que también Jaramillo, será que está presente hoje aqui conosco e que também será candidato a governador de Tolima. do departamento de Tolima. Le deseo que tenga éxito Eu desejo que tenha êxito em suas gestões políticas. para esta ocasión, Para esta ocasião, leremos uma passagem bíblica bíblico muy conocido, muito conhecida, ya que hoy se conmemora já que se comemora hoje la triunfal de a Jerusalén entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém como rey. como rei. Leemos en San Mateo capítulo Vamos ler em São Mateus, no capítulo 21, versos 1 do versículo al 11, 1 até o 11. dice así la escritura. E a Escritura nos diz: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, E quando se aproximaram asna atada de Jerusalém ella. e chegaram a Batfagé, ao Monte das Oliveiras, Y si alguien então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: el Señor ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. se cumpliese lo E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor decid os há de mister, he aquí e logo os enviará. a ti. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Hijo de animal, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei fueron, hicieron como a ti te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, y el pollino, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. y el E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssimas pessoas y las estendiam as suas vestes pelo caminho, camino. Y la gente e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. diciendo: E a multidão que ia adiante e a que seguia bendito el que viene clamava dizendo: en nombre de Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem no nome do Senhor. Senhor, entró él en Jerusalén, toda la ciudad se Hosana nas alturas. quien E ele, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Dios bendiga nuestro Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. nuestro tema. O nosso tema é Jesus entrando em Jerusalém, como estava escrito. Pueden tomar asiento. Queiram assentar-se, tenham a bondade.
La Escritura dice que A Escritura diz todo esto aconteció que tudo isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, lo que estaba escrito ao que estava escrito pelos profetas de de Deus. Dios. Allí E ali estaba cumpliéndose estava se cumprindo lo que había sido o que prometido tinha sido prometido que aconteceria para aquel tiempo para aquele tempo lá em Jerusalém. y también E também estaba prometido, estava prometido, profetizado, rechazarían, que o rejeitariam, rechazarían, que rejeitariam estaban esperando. aquele que estavam esperando. Cristo sabía que eso iba, Porém, Jesus sabia que isto aconteceria, él vino porque para ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. y la única forma E a única maneira de salvar em que ele poderia salvar muriendo, era morrendo, tenía que ser rechazado. pelo qual ele tinha de ser rejeitado. Nunca Porque se o reconhecessem, nunca o condenariam à morte. él vino, Ele veio para morrer. para lo cual tenía que tomar Por isso, nuestros pecados, ele teria de tomar os nossos pecados, hacerse teria de se fazer mortal, porque él no podía morir, porque ele não podia morrer, tenía pecados. pois não tinha pecados. Para morir tenía E ele, para morrer, que tener pecado, teria de ter pecado, porque la paga porque o salário do pecado es la muerte. é a morte. Jesús vino Jesus sin pecado, veio sem pecado, como había venido como Adán há milhares de anos atrás miles de años tinha vindo atrás. Adão. Pero cuando Mas quando Adão pecou, entonces dice la Escritura, então a Escritura diz entró la muerte que a morte entrou a la na raça humana por Adán. por meio de Adão. Adán podía continuar viviendo Adão poderia continuar vivendo por toda a eternidade se ele não pecasse. así le dijo Dios cuando le Assim dijo como Deus que no comía lhe del disse árbol para de la que não ciencia del bien y del comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ese día porque no dia em que o fizesse, morreria nesse dia. E então a morte entraria em Adão e na sua descendência. o sea que la única Ou seja, forma y causa que a única forma e a única causa pelo qual sería mortal Adão se tornaria um mortal si pecaba. era se ele pecasse. Y la única forma E a única forma em que Cristo se faria um mortal seria teniendo pecado, tendo pecado. pero él no tenía pecado. Mas Cristo não tinha pecado, Todo el pecado pelo de la qual raza humana foi colocado sobre ele colocado todo o pecado da raça humana. hizo pecado, E então ele se fez pecado por nós, nuestros pecados, tomando os nossos pecados, siendo nuestro representante, sendo o nosso representante morir en para morrer no nosso lugar. y así libertar E assim nos libertaria do pecado y de la e da morte. el único que podía salvar O único que poderia salvar a humanidade una persona, era uma pessoa que não tivesse pecado, porque otro pecador no lo podía hacer, porque um outro pecador não poderia fazer isso, el cual ya sabemos que es Jesucristo. pelo qual Y um homem sem pecado tinha que vir, los pecados o qual já sabemos y hacerse mortal que é Jesus y Cristo, morir en lugar nuestro para que nosotros e que tomaria os nossos pecados, se faria mortal, eternamente morreria no nosso lugar, en el reino para que nós pudéssemos viver eternamente no reino de del Deus. programa divino, Todo o programa divino proceso divino, passa por um processo divino, diseñó para o qual Deus desenhou el ser humano
para redimir o ser humano. El mismo Cristo O dijo, próprio Cristo disse: si el grano de se trigo o grão de no trigo cae não en cai na tierra, terra e morre, él solo queda. Pero si cae en tierra ele y fica muere, sozinho. Mas se cai na terra e morre, fruto lleva. muito fruto leva. São João, capítulo 12, versículo 24. O sea que si Cristo Quer dizer, no moría, se Cristo não morresse, no estaría, nós não estaríamos aqui. porque todos los seres humanos Porque todos os seres humanos tenían que morir por sus pecados. tinham de morrer pelos seus pecados Cristo murió. no dia em que Jesus Cristo morreu. Y Jesucristo E estaría viviendo Jesus el Cristo cuerpo que tenía ainda estaria vivendo en el sozinho planeta no Tierra. corpo que ele tinha neste planeta Terra. ¿Cómo se sentiría usted E você, si tuviera el planeta como Tierra se sentiria solo? ¿De qué le serviría? se tivesse De nada. o planeta Terra completo, mas estivesse aqui sozinho? Fue creado De que ele serviria? De nada, porque o ser humano foi criado para ter para compartir su vida confraternidade com as demais pessoas, para compartilhar sua vida aqui nesta terra. la soledad por mucho rato. Por A solidão, por pouco que seja, não agrada a ninguém. ¿De qué le valdría a Cristo continuar viviendo en el cuerpo que tenía Portanto, podemos ver que tampouco a Cristo. con alguna persona? E de que serviria a Cristo se continuasse vivendo Serviría no corpo que ele tinha para él. e não pudesse conversar com ninguém? Pero él dice que E não pudesse falar com alguma pessoa? para poder De nada serviria para Cristo por nosotros. ter vindo a esta terra. O sea que él Mas ele disse que ele veio para colocar sua vida por nós. Ou seja, ele veio com uma missão já determinada por Deus. entendía E o único que entendia el propósito de su o vida propósito da sua vinda era ele mesmo. Los mismos Os apóstoles próprios del Señor apóstolos do Senhor Jesus Cristo entendían menos de lo que ustedes entienden entendiam menos do que vocês entendem en la atualmente, historia. porque vocês já conhecem a história. Conocían la historia todavía. Eles não conheciam ainda a história Aquel propósito daquele divino propósito divino pelo qual cual Jesus Cristo Cristo veio à Terra. a la tierra. Aunque él Mesmo le habló de ese propósito que ele tenha lhes falado desse propósito divino, comprendido. mesmo assim eles não compreendiam. Por ejemplo, tenemos Por exemplo, nós temos a Escritura que nos dice en aqui em São João, 10 no capítulo versos 10 e versículo 14, yo soy el buen pastor onde ele disse: y conozco Eu sou o mis bom ovejas, pastor e conheço as minhas esas ovelhas. ovejas son Recordem que estas ovelhas são os filhos e filhas de Deus que luego vendrían a formar que parte depois viriam para formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. y las mías me E as minhas me conhecem. así como el Padre me Assim como o conoce, Pai me yo conhece, conozco el Padre eu conheço o y Pai pongo mi e vida ponho a minha por vida las pelas Ya ovelhas. está aquí diciéndoles Aqui ele já estava lhes dizendo por las ovejas que ele poria a sua vida pelas ovelhas. en sacrificio Ele de colocaria a sua vida em sacrifício de expiação pelas ovelhas. en una ocasión allá en San Juan capítulo E em São João, no capítulo 1, do versículo 27 em diante, 27 quando João o Batista en adelante estava pregando e batizando estaba lá no Rio Jordão, bautizado en el Jordán. Vean vejam o que ele disse. lo que dice
a respeito de Jesus. Capítulo 1 de San Juan, verso 35 adelante, dice: Começando no versículo 35. Outra vez estava Juan e dois de seus discípulos. No dia seguinte, Mirando a Jesus, que João andava estava ali por outra vez e dois dos seus discípulos. E aqui, E vendo Jesus passar, ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. ou seja, que o identificou, Ou seja, ele o identificou el Cordeiro de como Deus, o Cordeiro de Deus. e sendo el Cordeiro de Deus, E ele, sendo o Cordeiro de Deus, vino para ser veio el para fazer o sacrifício del Cordeiro do Pascual, Cordeiro Pascual, que se comemorava de acordo a como foi efetuado quando se comemorava conforme ao que foi realizado lá no Egito, primogénitos del pueblo hebreo. a favor dos primogênitos do povo hebreu. El verso 29 deste mismo E capítulo do versículo 29 em diante ele disse: dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Iba a efectuar el sacrificio Ou seja, de que había João sido Batista purificado sabia que Cristo realizaria o sacrifício da expiação pelo pecado do ser humano. pecado del mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda persona Por isso, toda pessoa responsable no del é responsável não pelo pecado de Adão e Eva, responsable por nem sí misma, do pecado de outras pessoas. por sus pecados. Toda pessoa é responsável por si mesma El pecado e, consequentemente, pelos seus pecados. que lo recibe como Mas Salvador Cristo tira o pecado y de toda pessoa que o recebe como seu Salvador, Cristo lo bautiza que é batizada na água no seu nome. y produce Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento nessa pessoa. el reino de Dios Ela nasce no reino de Deus. terrenal. Es, E o reino de Deus não é terreno, por tanto, é celestial. del Portanto, a pessoa nasce do céu ciudadano celestial, e já é está en los cielos, um cidadão celestial. su ciudadanía Sua cidadania está nos céus. una nueva criatura. A sua cidadania, Conserva la ciudadanía como terrenal, uma nova criatura, pero es ciudadano celestial. embora conserve a sua cidadania terrena, porém, Corresponden como ciudadano é uma cidadã celestial, del reino com de todos os direitos que lhe corresponda como um cidadão do reino de Deus. y coherederos con, E é herederos con Cristo. herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Promesa para todos los a promessa para todos os crentes em Cristo que é de que serán reyes, serão reis, sacerdotes y sacerdotes e juízes no reino de Deus. en ese reino milenial ya Cristo No reino milenar, establecido cuáles serán Cristo terá estabelecido quais las serão as posições que as pessoas ocuparão no seu reino. tenemos Por exemplo, los apóstoles, a los nós cuales temos Cristo aos dijo, apóstolos, vosotros a quem Cristo disse: Vós vos assentareis em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. ya ellos saben E eles já sabem posición que van a tener posição terão en el reino no reino do Messias cuando se establezca. quando for estabelecido aqui na terra. Por lo tanto, Portanto, los creyentes os crentes em Cristo, siendo personas del sendo reino pessoas do reino celestial, celestial, del nuevo nacimiento que por meio do novo nascimento que Cristo produz las personas nas pessoas, tienen eles têm uma grande herança no reino de Deus.
E de tal modo que no reino do Messias, quando for estabelecido nesta terra, os crentes em Cristo estarão na posição mais alta que uma pessoa poderá estar no reino do Messias. Pertencerão à realeza. E num reino, essa é a classe mais alta que existe. O rei, a rainha e os seus filhos. Depois vem as outras esferas ou classes do reino, onde outras pessoas importantes também ocupam essas posições. Mas a realeza pertence somente ou corresponde somente ao rei, à rainha e os seus filhos. E, consequentemente, também aos netos, na medida em que vão aparecendo. Porém, essa é a posição de Cristo, da sua igreja e de todos aqueles que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, nisso de Cristo entrar em Jerusalém, num jumentinho, no qual ninguém havia montado, isso também mostra que Jesus Cristo não era uma pessoa gorda ou uma pessoa alta ou grande. Porque num jumentinho pequeno, onde ninguém havia montado, se uma pessoa pesasse 100 ou 150 quilos, não poderia entrar em Jerusalém montado nesse burrinho, nesse jumentinho. Uma pessoa desse porte, logo que montasse sobre o jumentinho, ficaria ali mesmo. Porém, conforme ao que foi dito pelos conhecedores desse tema, e sobretudo o reverendo William Branham, Jesus Cristo pesava aproximadamente 65 quilos. E ele tinha como estatura aproximadamente 1,63 m. E isso seria um pouco mais alto do que eu, porém mais magro do que eu. Então isso quer dizer que o burrinho ou o jumentinho ia caminhando bem cômodo com esse cavaleiro. É porque, e o fato de uma pessoa ser alta ou baixa, não significa ser uma grande pessoa, porque a grandeza está dentro da pessoa. Cristo era esse tipo de pessoa, uma pessoa simples, que trabalhava na carpintaria, era um trabalhador de construção, trabalhando numa carpintaria com José. Isso era o seu ofício. E quando correspondeu a ele começar o seu ministério aos 29 anos e meio, isso porque a Escritura diz que quando ele começou,
estava com aproximadamente 30 anos de idade. Luego su ministerio, Quando ele foi batizado por João Batista, Cristo, ali começou o seu ministério. vean ustedes, E vejam vocês que Cristo não aparentava el que ellos esperaban, ser aquilo que eles esperavam, porque ellos habían tenido reyes porque eles tiveram reis como Saúl, como Saul, hombre, digamos, de 2 metros de digamos, um homem de o quizá mais más. de 2 metros de altura. Pero vean, Porém, vejam, era alto, era um homem alto, valiente, era um valente. pero cuando Mas quando Golias apareceu, ahí se le quitó la valentía este tirou sua valentia. y vino E então un jovencito llamado veio David um jovem chamado Davi y enfrentó a e Goliat. enfrentou Golias. Ese era grande David, Esse Davi era grande, no le tuvo miedo a Goliat, não teve medo de Golias e o venceu. después se puso celoso Após isso, Saul ficou enciumado, porque entonces todas las jóvenes porque todas as jovens comenzaron a cantar. começaram a cantar. Saúl venció Saul los 1000 venceu milhares y David los 10.000. e Davi os 10 milhares. Entonces, Saúl Então dice, Saul, "Lo único enciumado, que falta disse: es que le den el a trono". única coisa que falta Ya se puso celoso, é que lhe deem o trono. pero no E assim puede ficou vencer enciumado. cuando una persona Mas nunca lucha y obtiene la victoria deve-se ter en favor de ciúme su pueblo. quando uma pessoa luta e obtém a vitória a favor do seu povo. Es Davi tipo y figura é um tipo e modelo do Messias, de Cristo. de Cristo. En David E Cristo se reflejó Cristo foi refletido em porque Davi, el Espíritu de Cristo porque o estaba. Espírito de Cristo estava em Davi. La fuerza E a força de Davi venía vinha de Deus, como la de Saúl. como a força de Sansão. Tampoco dice la Escritura que era un hombre alto, E a Escritura tampouco diz que Sansão un era um homem alto, hombre que había sido prometido mas um homem a Manoá que havia sido prometido y su esposa, para Manoá e a sua uno de los esposa, jueces de Israel. o qual foi um dos juízes de Israel. Dios se vería sobre él, era el hombre más fuerte E quando o Espírito de del Deus planeta Tierra. vinha sobre Sansão, En una ele era o homem mais forte deste planeta ocasión, Terra. soldados Numa ocasião, ele matou 1000 soldados com uma queixada de burro. pero era el Espíritu de Dios Porém, en era o Espírito de Deus llevando a cabo ese realizando esse trabalho. Ahora, en todos los profetas y jueces y en Moisés, E em todos os profetas e juízes, Cristo se bem reveló. como em Moisés, em José, filho de Jacó, Cristo se refletiu. Historia bíblica Por isso nós encontramos na história bíblica os tipos e modelos do Messias, hasta que llegó el até que o Messias chegou. y era el hombre E ele era más sencillo de o homem mais simples de tal todos, grado que él mismo dijo, a tal grau que ele próprio disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. era una persona sencilla que compartía Era uma pessoa con las simples demás personas, que compartilhava com as demais pessoas, com os pescadores, pastores, com os agricultores, con las personas, com as pessoas pobres, con todos. com todos. También compartía Ele também compartilhava com os ricos, ou seja, Cristo era amigo amigo para todos los seres para humanos, todos os seres humanos, porque él vino porque ele veio para ser el que buscaría para ser aquele que buscaria y salvaría e que salvaria las ovejas as ovelhas que o Pai lhe deu, para que las buscara y las para que salvara. ele as buscasse e as salvasse. Vean, Vejam bem, era el líder
Ele era o líder donde estaba el Espíritu de Dios onde o Espírito de Deus para estava la obra, para a realização da obra da redenção, la obra a obra que salvaría salvaria al o ser ser humano. Algunas personas no Algumas pessoas não compreenderam ainda que nós estamos vivendo porque porque um homem morreu 2000 años há atrás, 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, tomando y llevando tomando nuestros pecados, e levando os nossos pecados e, consequentemente, morreu no nosso lugar. ahora vean el porqué Assim vejam fue o porquê Cristo foi rejeitado há 2000 anos atrás, años atrás, allá en Jerusalén, lá em Jerusalém. siendo el rey Ele sendo o rei, de David, sendo o filho de Davi, um descendente do rei Davi, herdeiro do trono de Davi, do qual Gabriel dijo o anjo de Deus que Dios le daría el trono disse que de David. Deus San Lucas, lhe daria o trono de Davi. capítulo 1, São Lucas, no capítulo versos 1, 26 al 36. Vamos a ver lo que do versículo 26 ao 36. Gabriel Vejamos que o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria. en San Lucas capítulo Vamos 1, ler a partir do versículo 30 e daí em diante. versos 30 en adelante dice, Então o anjo lhe disse: María, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. e agora concebirás E eis que no teu ventre conceberás a luz un hijo, e darás à luz um filho, su nombre e es- por-lhe-ás o nome de Jesus. este será grande Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. y E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, y reinará e reinará eternamente na casa de Jacó. siempre, y su reino E o seu reino no tendrá fin. não terá fim. Esa es la promesa dada Esta foi a promessa dada para a Virgem Maria acerca del hijo que a respeito do filho que ela teria, sería Emmanuel, que seria Emanuel, lo cual o que significa Dios con Deus conosco, porque Dios estaba porque Deus estava en nele toda su em plenitud. toda a sua plenitude. Por Por isso ele disse: yo venía Eu en vim nombre de no nome do meu Pai, y no e vós não me recebeis. queréis Vós não quereis vir a mim para que tengáis vida eterna. para terdes a vida eterna. San Juan, capítulo São João, capítulo 5. San Juan capítulo 5, versos 39 al 40. No versículo 40, Queréis venir a mí onde ele disse: para que tengáis vida. Y el que no quiere venir aquí, E não quereis vir a mim viéndolo como para terdes a vida. tener vida eterna. Tan sencillo Quem não quer vir a Cristo, recebendo-o como Salvador, que después Cristo le dé então não quer ter vida eterna. recibir Tão simples assim. como E, consequentemente, el a pessoa não poderá esperar que depois Cristo lhe dê a vida eterna se ela não recebeu Cristo como seu Salvador. tener Alguma pessoa pode até dizer: Eu não sabia que isso era assim.
Mas é bom que você saiba, 13 dice, Dios e saiba ha dado o que tenha que fazer para obter a vida eterna. y esta Na vida primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13, disse: Deus nos deu a vida eterna, al Hijo e esta vida está em seu de Filho. la vida. O sea, Quem tem o Filho tem a vida, ou seja, tem vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, ou seja, a Jesus Cristo, não tem vida, não tem essa vida eterna. Portanto, no Portanto, puede hacer planes a pessoa não pode fazer planos imaginários de que ela vai viver eternamente, el que no cree en Cristo sabe que no va a vivir porque quem não crê em Cristo sabe que não viverá eternamente. vivimos en la tierra. Es la única E vida pensa que esta vida que vivemos nesta terra que ya se acabó. é a única vida. E que depois que se morre, tudo acaba. Não é assim. Quando a pessoa morre, ela continua vivendo. Es porque lo que muere es su cuerpo E é estranho dizer que quando a pessoa morre, ela continua vivendo. o casa terrenal, Isso porque o que morre é o seu corpo físico, espíritu y cuerpo. que é a sua habitação ou sua casa terrena. Mas a pessoa é alma, espírito e corpo. Portanto, o que morreu foi o seu corpo físico, Cuerpo físico, mas a pessoa continuou vivendo em outra dimensão, no seu corpo espiritual, a la dimensión que le corresponde. que é um corpo parecido a esse nosso corpo físico, mas que é de outra dimensão. Paraíso, E a pessoa vai para a dimensão que lhe la corresponda. dimensión de los ángeles, Se a pessoa é um crente em Cristo, vai para o paraíso, que é a sexta dimensão, a dimensão dos anjos. joven, E ali continua vivendo no corpo espiritual, como cuando estaba que é um corpo jovem, ou seja, de 18 a pessoa estará como quando estava aqui na Terra, na sua juventude, aparentando de 18 a 21 anos de idade. y ve a los creyentes en Cristo E da sexta dimensão pode olhar para cá e ver aqui os crentes em Cristo em suas atividades, cantando e adorando a Deus, la palabra de orando a Deus e escutando a palavra de Dios. Deus. Es importante entender estas cosas, É importante entendermos essas coisas, que sepamos para que nós saibamos toda persona necesita, o porquê toda pessoa precisa de receber Cristo como Salvador, si es que quiere vivir, se é que a pessoa quer viver eternamente. decisión más grande que una persona hace Recordem es recibir a Cristo como Salvador. que a maior decisão que uma pessoa faz na sua vida é receber Cristo como seu Salvador, porque essa é a única decisão na sua vida Eterna con Cristo en su reino. e que coloca essa pessoa na vida eterna Y lo tiene que e hacer com bien. Cristo no seu reino eterno. Esta vida E a pessoa tem que fazer isso después, enquanto está vivendo nesta vida terrena. oportunidad, si no Depois já não há mais oportunidade, le pasa, se não o recebeu como Salvador. parábola que Cristo E dio, se passará com a pessoa despertó aquilo que se passou com o homem rico da parábola que Cristo contou. infierno, Que o homem rico, disse Cristo, depois ele despertou lá no inferno y ni eso e ele pedia quería que Lázaro molhasse o seu dedo na água. en el seno de Abraham fuera con su dedo mojado en agua y le dijeron, Abraham le dijo que no, los de que estaban en el paraíso E isso não lhe foi concedido. no podían pasar, Ele queria que Lázaro, que estava no paraíso, no seio de Abraão, ni los que estaban fosse donde estaba el hombre com seu rico dedo podían molhado pasar na água. al paraíso. E Abraão lhe disse que não, Precipicio muy grande que os que estavam no paraíso, onde estava Abraão, separaba. não podiam passar de lá Luego el para onde o homem rico estava. Abraham enviara E nem os que estavam onde o homem rico estava podiam passar ao paraíso. hermanos que el Havia um precipício muito grande que os separava. no fueran a ese lugar Depois ele quis que Abraão enviasse Lázaro à terra para que falasse com seus irmãos, para que no fueran, para que seus irmãos que estavam vivendo não fossem para esse lugar, sino que fueran al senão que acertassem as suas vidas com Deus, para que não fossem ao lugar onde o homem rico foi, lá no inferno. dicho por Abraham, Mas ele queria uno de los muertos que seus irmãos fossem para o seio de Abraão, fossem para o paraíso.
Mas também isso lhe foi negado. La evidencia está E isso foi dito por Abraão. murió y resucitó Se alguns dos mortos se de la levantasse, mitad de la humanidad tampouco eles creriam. Cristo. Vejam bem, a evidência está Cristo em que Cristo morreu e ressuscitou. el trono celestial de Dios, E mais da metade da humanidade não crê em Cristo. todo poder es dado Cristo está sentado no trono celestial de Deus, y la tierra. como rei. San Mateo capítulo Por isso ele disse: todo poder me é dado 16, no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículo 20. la escritura. Portanto, a Escritura Tenemos que nos habla de todas estas cosas. Abraham les dijo nos fala de todas essas coisas. y a los profetas Abraão disse para o homem rico: que creen en seus irmãos têm lá aos profetas e a Moisés, que creiam neles. él, Ou seja, crer no que Deus falou por meio dos seus de instrumentos, sus instrumentos, lo cual está escrito o qual en su palabra. está escrito na sua palavra. El mismo Cristo, en una ocasión Cristo dijo mesmo disse numa ocasião que as Escrituras davam testemunho dele. escudriñad Ele disse: esquadrinhais as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. y las escrituras estaban dando E as testimonio de Cristo, Escrituras estavam dando testemunho de que Cristo, entraría a Jerusalén o Messias, o Rei de Israel, entraria em Jerusalém de animal de carga, num jumentinho, que estaba filho de animal de carga. siendo vivificada, Ou seja, siendo hecha realidad, siendo cumplida estava sendo vivificada, por Dios, estava se fazendo uma realidade de los e estava sendo cumprida a palavra profética dada por Deus através dos profetas, y también de profetas como Zacarias, no capítulo 9 e versículo 9. Também, conforme os Salmos, en los salmos también bem como y en Isaías, de Isaías. todo lo que Dios Tudo que Deus esteve fazendo dado, está baseado na palavra profética. por lo tanto la historia de la Portanto, a história da humanidade la historia é a história del cumplimiento do cumprimento profético da palavra profética da parte de Deus para la raza. para a raça humana. Por eso la Biblia es el libro más importante que tiene la humanidad. Por isso é que a Bíblia é o livro mais importante que a humanidade tem. Divino, expresado por el Espíritu de Dios a través É a expressão do pensamento divino a través pelo Espírito de Deus, através dos profetas que ele enviou através da história da raça humana. ha hecho estas E tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo e o que fará, lo que él será ha prometido. cumprindo o que ele prometeu. Ahora esta entrada de Cristo a Jerusalén E essa entrada de Cristo em Jerusalém, sabía que ele sabia que o rejeitariam. él sabía Ele sabia lo que vendría o que viria depois. que sería Ele sabia que seria crucificado, moriría que morreria pelas ovelhas que o Pai para que lhe deu, les diera para que ele as buscasse e lhes desse a vida eterna. podemos pensar Nós podemos pensar en cuál sería la forma qual seria a forma de Jesus Cristo pensar, de todas esas cosas sabendo de todas essas coisas pelas quais que pasaron, ele tinha de passar, comprendiendo que sus discípulos e ele compreendendo que os seus discípulos não entendiam. Jesús le dice Numa a ocasião, sus discípulos que Jesus falou aos seus discípulos tenía que subir a Jerusalén, que convinha e que ele tinha de subir a Jerusalém, juzgado y condenado, e que lá o Filho do Homem seria levado preso, julgado, condenado e crucificado. como piensa cualquier persona. E Pedro lhe Y disse otra persona que não te ocorra tal coisa. cuando Como vayas qualquer a pessoa, tal lugar,
pensaria hay peligro de se visse uma outra pessoa dizendo: olha, Eso le está diciendo Pedro. Porque quando for a tal lugar, ali há um perigo de morte. Então não vá para lá. le dice, E isso é o que Pedro estava dizendo, porque Cristo lo llama lhes disse a Satanás. que ele morreria lá. Satanás no quería Então Jesus disse para Pedro: que Cristo aparta-te de mim. efectuara el sacrificio de E até o chamou de Satanás, También Cristo dice, porque era o que Satanás ¿cómo se cumplen queria. las escrituras? Que Cristo não realizasse o sacrifício da expiação. El Mesías príncipe Cristo também disse: llevaría a cabo e como as escrituras se cumprirão? de lo que Cristo veio para cumprir o que estava prometido, que o Messias príncipe faria. y gracias a Dios, E do que Cristo fizesse, porque Él cumplió, dependeria o nosso futuro. E graças a Deus, porque Cristo cumpriu o que estava escrito dele. para que E qualquer pessoa que escute escuche que le damos que nós estamos agradecidos a Deus pela morte de Cristo, diria: mas como? felices por la muerte de Cristo, Como vão estar contentes e felizes pela morte de Cristo? llevó nuestros pecados, É porque Ele levou os nossos pecados, así nos assim nos redimiu. y lo otro, E outra coisa, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, y está en el cielo, Ele está sentado en el trono de Dios, assentado no trono de Deus no céu, como ele disse. Quando disse que o Filho do Homem se assentaria à direita de Deus no céu. Ou seja, que no hay sentimientos de tristeza, que não há sentimento de tristeza Cristo haya pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, estaba muriendo, senão é motivo de alegria, resucitaría, porque ele estava morrendo por nós, para logo depois ressuscitar glorificado. eso él mismo lo dice en Apocalipsis E aquele que está sentado no trono, capítulo 3, verso 20. ele mesmo disse no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 ao 21, Siente conmigo en mi trono, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, su trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Viram? sentaría con el Padre, Ele já tinha dito que se assentaria com o Pai no trono do Pai. Portanto, nós estamos felizes porque Cristo, na sua entrada triunfal, como rey, fue rey. como um rei lá, ele foi rejeitado. Si no, Se ele não fosse rejeitado, él estuviera viviendo ele ainda estaria vivendo no seu corpo físico, porém sozinho, porque todos os demais seres humanos teriam que morrer. dice en la parábola del E isso foi o que ele disse na parábola do grão de trigo. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, muito fruto ele leva. Produz muitos filhos e filhas de Deus. porque Porque no dia de Pentecostes, de trigo que nasceu a planta de trigo que é a sua igreja. ha estado E através da sua igreja, ele esteve el nuevo nacimiento de millones realizando o novo nascimento de milhões de seres humanos. de trigo Isso é o grão de trigo se reproduzindo através da planta de trigo que é a sua igreja, muchos hijos se reproduzindo em muitos grãos de trigo, em muitos filhos e filhas de Deus. y yo somos Eu e você somos grãos de trigo. y Cristo es Cristo la é a semente que foi semeada. Por isso, semilla. Si él es el hijo de se ele é filho de Deus, todo todos aqueles que nascem na planta de trigo, en la planta ou seja, na igreja, são filhos e filhas de de Deus. Dios, São as ovelhas do Pai, las ovejas del Padre, que foram dadas para Cristo, para que ele as buscasse. así es que la entrada del Assim, a entrada de Cristo, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, tinha um propósito divino. el cual E este foi cumprido. Depois, Dios se tornaría
a los gentiles Deus para llevar adentro. voltaria para os gentios para chamar um povo para o seu nome do meio dos gentios. Por isso é que os gentios, todas as nações, Por 2000 años tiveram a oportunidade, por 2000 anos, de obterem a redenção eterna por e a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador. realizó. Ele já fez essa obra. Luego falta que las personas Então falta que as pessoas o aceitem como seu Salvador. Ele já fez realizó el o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. de la E ele já realizou a salvação. Por isso é que ele disse: por eso ide por todo o mundo e pregue o evangelho para toda criatura. el que creyere Aquele que crê e for batizado será salvo, será salvo, mas mas aquele que não crer que no creyere será condenado. sencillo como eso. O sea que la Tão simples persona assim. no tiene Isso quer dizer que a pessoa não tem muitas opções. de dos A pessoa só tem uma de duas opções: para crer ser salvo para ser salva e viver eternamente, ou a pessoa não crer para ser condenada dejar de existir. e deixar de existir por toda a eternidade. Tan sencillo que Dios ha hecho el programa. De Tão salvación simples de vida Deus eterna, fez o programa de salvação e de vida eterna para todas as pessoas, para que o pobre ou o rico estejam no mesmo nível, para aquele que estudou e aquele que não estudou al mismo nivel. estejam no mesmo nível. Porque no es por sabiduría, Porque não é por sabedoria humana, por la fe en Cristo, mas pela fé em Cristo, ao escutar a palavra, o Evangelho de Cristo. que nace de la fe de Cristo, A fé de Cristo nasce lo recibimos como nuestro Salvador. na nossa alma. Somos bautizados Nós o recebemos como nosso Salvador. Somos batizados na água no seu nome. Cristo nos batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento em nós. E assim, somos colocados y por consiguiente hemos asegurado no reino de Deus. E, consequentemente, su reino temos garantido o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno, y por consiguiente o qual está sentado está no trono do Pai e, consequentemente, toda a criação está sujeita a Ele. Por isso foi que ele disse: todo poder me é dado no céu los arcángeles, e ángeles na terra. celestiales, todas las huestes celestiales, Os arcanjos, os anjos, serafins, todas as hostes celestiais los cielos, estão sujeitas a Cristo. Ele é o Rei dos céus e da terra. y vean, la persona más E importante vejam que a pessoa mais importante, não só da terra, mas do céu também, entrou em Jerusalém e foi rejeitada. pero saben ustedes Porém, una cosa, sabem vocês de uma coisa? que viene Que virá um momento importante importante no programa divino, que e é que esse mesmo ciclo divino, cual el no qual ele entrou em Jerusalém, se va a repetir. se repetirá. El mismo Cristo O hablando, próprio Cristo, dice en San falando Mateo, disso, capítulo 23, disse no capítulo 23, 27 al nos 39, versículos 37 Jerusalén, ao 39, que mata ele disse: y apedrea Jerusalém, Jerusalém, cuando que matas quise os matar profetas a tus hijos, como e la apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. vuestra casa Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora já não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem no nome do Senhor. y eso es en la E isso venida de será Cristo. na segunda vinda de Cristo, El pueblo hebreo le va a dar quando o bienvenida, povo hebreu lhe dará boas-vindas. pero el pueblo Mas o povo hebreu
porquanto ainda não se deu conta de que aquela foi a vinda do Messias que eles estavam esperando. Então a segunda vinda de Cristo será para os judeus aparentemente a sua primeira vinda, porque eles não o reconheceram na primeira vinda de Cristo, porém agora o reconhecerão. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está esperando a sua segunda vinda. E a vinda de Cristo será como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores, vindo pela sua igreja e a sua igreja. E quando os judeus vejam-no vindo pela sua igreja, dirão: este é quem nós estamos esperando. Ou seja, a vinda do Senhor para o último dia será para a igreja do Senhor Jesus Cristo e virá com os mortos crentes nele para ressuscitá-los em corpos glorificados, jovens para toda a eternidade, e para transformar todos os crentes em Cristo que estarão vivendo neste tempo final. Então, assim nós obteremos a imortalidade, a juventude eterna, porque Cristo é a fonte da juventude, a fonte da vida eterna. Ele é a árvore da vida. Jesus Cristo está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E está aparentando 18 a 21 anos de idade, que é a flor da juventude. E assim também estarão todos os crentes em Cristo que morreram, quando forem ressuscitados em corpos glorificados, e nós os que vivemos, quando formos transformados, estaremos jovens, aparentando entre 18 a 21 anos de idade. E tudo isso é para os crentes em Cristo. E eles receberão tudo isto e muitas outras coisas que correspondem à herança dos filhos de Deus no reino de Deus. Ou seja, há grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo, o nosso Salvador. Enquanto estamos nesses corpos, passamos por etapas difíceis, porém são etapas nas quais nós somos provados, a nossa fé é provada. São etapas onde nos agarramos mais de Cristo, nosso Salvador. Assim como Jacó, quando esteve passando por uma etapa difícil, onde tinha que encontrar com seu irmão Esaú, ele se agarrou bem do anjo de Deus, do anjo do pacto que lhe apareceu. E vocês sabem quem era esse anjo do pacto? Era Jesus Cristo no seu corpo angelical. Cristo no seu corpo angelical é o anjo do pacto que apareceu para Jacó, apareceu para Abraão, apareceu para Moisés e apareceu para os diferentes profetas. Por isso é que Cristo dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. E como ele era antes de Abraão? Era o anjo do pacto. Por isso a promessa da vinda do Senhor à terra, no capítulo 3 de Malaquias, é a vinda do anjo do pacto a Israel, para o qual ele enviou um mensageiro precursor, que ele preparasse o caminho. E esse foi João Batista. Jesus Cristo é a pessoa mais importante e a maior dos céus e da terra. Ele é o Rei dos céus e da terra.
Portanto, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, depois, quando já estamos no corpo místico de Cristo, nós o servimos com toda a nossa alma, sabendo que Ele é o Rei dos céus e da terra, é o Rei da nossa alma, do nosso coração. E, atualmente, onde está o trono de Cristo aqui na terra? Está aqui no coração, na alma de cada crente em Cristo. E depois, no reino milenar, estará também no meio do povo hebreu, no trono de Davi, que é o trono terreno de Deus. E o reino terreno de Deus é o reino de Davi. Portanto, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém estava escrita nas profecias bíblicas. E a segunda vinda de Cristo também está escrita na Bíblia. E tem mais escrituras que falam da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é quem está esperando a segunda vinda de Cristo. Os judeus estão esperando a vinda do Messias também. Lembrem-se de que Cristo, Messias, o ungido, é a mesma coisa. Cristo significa o ungido com o Espírito de Deus. O Senhor, o ungido, o Cristo, o Messias. Dois povos estão esperando a vinda do Messias. Israel. E lembrem-se de que quem abençoa Israel será abençoado. Quem o amaldiçoa será amaldiçoado. Tão simples assim. Isso não é uma questão para arrazoar. Deus já falou assim e assim é. E quem se levanta contra o povo hebreu, quem se levante contra o povo hebreu, mesmo que diga que tenha razões para fazê-lo, tem garantida a sua maldição, não importa quem seja. E quem abençoe ao povo hebreu, tem a sua bênção garantida. Porquanto São Paulo disse que todos os crentes em Cristo são filhos de Abraão, aqueles que abençoam a igreja do Senhor Jesus Cristo serão abençoados. Aqueles que ajudam a igreja do Senhor Jesus Cristo serão abençoados. Os que maldigam a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que atuem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, serão amaldiçoados. Tão simples assim. Por isso foi dito que melhor seria para qualquer pessoa que se levante contra um desses pequeninos, que se amarrasse numa pedra de moinho e se lançasse no mar. E assim é a situação diante de Deus para aquelas pessoas que se coloquem contra o povo hebreu literal e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial ou Israel espiritual. E também a condição é a mesma para aqueles que se levantem contra Israel literal ou Israel espiritual. A condição é de juízo, de maldição. É importante conhecer as bênçãos que foram faladas no Monte Gerizim. Quando o povo hebreu entrou lá na terra prometida,
no tempo de Josué. fueron habladas en el E as maldições que foram faladas lá no Monte Ebal, Esas son las porque essas são as bênçãos que son dadas ao Israel terreno e ao Israel celestial. E também as maldições que foram faladas no Monte Ebal son las que vienen sobre são aquelas en contra de Israel o en contra que virão sobre as pessoas Jesucristo. que se levantem contra Israel ou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. En el tiempo E se querem ter um exemplo, vejam o que se passou com o Egito, lá no tempo de Moisés. sobre el pueblo As pragas vieram sobre o povo egípcio. con Dios E não se brinca com Deus. y a Dios nadie Ninguém pode convencer a Deus reforma. de que ele faça de outra maneira. ¿Quién fue su Quem consejero? ensinou a Deus? Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Él es nuestro Agora ele é o nosso conselheiro. Él es el que nos enseña Ele é quem nos ensina por meio do seu Espírito, através dos seus diferentes profetas, que ele enviou de etapa em etapa. E aqui nós temos os ensinamentos de Deus, Dios o pensamento de Deus expressado em letras. en letra. Por isso, Por eso la a Bíblia é o livro mais importante. libro de Dios É o livro de Deus que contém o pensamento divino. Jesus entrando em Jerusalém. ya vimos que Já vimos que há uma promessa de de que essa promessa voltará a se esa cumprir promesa e se cumprirá viniendo vindo à sua igreja no último dia e depois y luego Israel Israel lo verá. o verá e dirá: Es el que nos este é quem nós estamos esperando. esperando. E dirá: Serán bendito el que viene en el nombre del Señor. bendito o que vem no nome do Senhor. Así será. Porque así está escrito. Assim será, porque assim está escrito. E isso será novamente Jesus entrando em Jerusalém, como está escrito. Escrito. Lembrem-se de que a igreja do Senhor Jesus Cristo também está representada em Jerusalém. Por isso é que é também chamada de Jerusalén a Jerusalém Celestial y e também o Monte de Sião. la entrada A entrada triunfal Jerusalén celestial na Jerusalém Celestial no último dia será será para a ressurreição dos mortos em la Cristo transformación e para a nossa transformação dos que vivemos. Por isso nós temos de estar com as nossas vidas arregladas y bien agarrados de Cristo bem acertadas Salvador, esperando e bem agarrados de Cristo, nosso Salvador, física que será esperando a nossa redenção física, que será a glorificação, a transformação dos nossos corpos, quando nós obteremos a imortalidade, obteremos obtendremos a juventude eterna, obteremos la herencia a herança celestial eternal e a herança terrena que nos corresponde como herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, nuestro o nosso Salvador. Quando Cristo completar sua igreja, cambiará ele mudará de cordeiro para leão, mudará de sumo sacerdote para rei e para juiz. y a juez. Portanto, é importante que nós aproveitemos o tempo antes que Cristo salga enquanto estamos vivendo, antes que Cristo saia do trono de intercessão, porque depois já não haverá oportunidade de salvação. una persona que todavía no ha recibido a Cristo, De tal modo, se aqui houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos, haz tu entrada para dizer para Cristo: faça a tua entrada triunfal aqui no meu coração. E para Cristo será um triunfo entrar
na alma, no coração de cada pessoa. Por isso, você pode passar até aqui na frente e nós estaremos orando por você. E vocês aqui presentes, como também vocês que estão em outras nações, podem chegar aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Lembre-se de que o que é mais importante é a vida eterna. Se esta vida terrena já é tão importante, muito mais a vida eterna. Esta vida terrena, embora tenha muitas dificuldades, nós a amamos e agradecemos a Deus por esta vida terrena que Ele nos deu. Esta vida que Ele nos deu é para que nós façamos contato com Cristo, obtenhamos a vida eterna, porque Ele é o único que pode outorgá-la ao ser humano, porque Ele é quem tem a exclusividade da vida eterna. Não existe outra pessoa que possa dar vida eterna para os demais seres humanos. Há somente uma pessoa, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão presentes aqui, e vocês em outras nações, podem continuar chegando aos pés de Cristo. Lembrem que a oportunidade de receber Cristo, essa é a única oportunidade que nós temos enquanto vivemos nessa terra, para assim confirmarmos o nosso lugar na vida eterna com Cristo, nosso Salvador, e assim vivermos eternamente com Ele no seu reino. Recordem que o reino terreno será tirado e será estabelecido o reino de Cristo aqui na terra, o reino do Messias, que também é chamado de reino de Davi, o qual será restaurado. Em São João, no capítulo 5, versículo 21, ele disse: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. E Ele quer dar vida eterna a todos vocês. Lembrem-se de que nós estamos vivendo em um mundo que perdeu a vida eterna no tempo de Adão e Eva. E quando nós recebemos Cristo, somos batizados na água no seu nome, e Ele nos dá o seu Espírito. Isto é uma ressurreição espiritual. Por isso que no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículos 14 e 15, São Paulo disse: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E o que Ele nos dará? Vida, a vida eterna. Esta é uma ressurreição mais importante do que a ressurreição física que possa suceder a uma pessoa. Porque uma ressurreição física, depois a pessoa tem que morrer de novo. Porém, a ressurreição espiritual é uma ressurreição para a vida eterna. Vocês que estão nas demais cidades e demais países podem continuar chegando aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo lhes dê a vida eterna. Quando nós recebemos Cristo,
a angústia existencial se vai. E por quê? É porque a angústia existencial é por causa de que a pessoa não sabe de onde ela veio, não sabe o porquê está aqui na Terra e nem sabe para onde irá quando morra fisicamente. Mas o crente em Cristo sabe que veio da eternidade, do reino de Deus, e consequentemente veio de Deus, e está aqui na terra com um propósito de obter a redenção por intermédio de Cristo, obter a vida eterna. E se morrer fisicamente, sabe que irá ao paraíso e que na vinda de Cristo regressará com Cristo, será ressuscitado num corpo glorificado e eterno, jovem para toda a eternidade. E se continuar vivendo aqui, até que se cumpra a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que seremos transformados. Então seremos jovens, aparentando de 18 a 21 anos de idade, para toda a eternidade. Estas são promessas que estão escritas na palavra do Senhor. Por isso é que a nossa fé e a nossa esperança está em Cristo e na sua palavra. É assim como Deus fará no nosso tempo, como Ele fez em tempos passados, cumprindo o que estava prometido para aqueles tempos. Para o nosso tempo, Ele estará cumprindo o que prometeu para o último dia, para o dia final, para o tempo final. E para esse tempo, há mais bênçãos para os crentes em Cristo, nosso Salvador. Para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Recordem que o mais importante aqui na vida, o mais importante é a vida. E a vida eterna é o mais importante que há para os seres humanos. E nós somente podemos obtê-la por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. Ele tem a exclusividade da vida eterna. Foi disso que citei para vocês na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 ao 13. E a boa notícia é que nós temos vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. E vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. Para isso, vamos ficar em pé. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem chegar aos pés de Cristo. Lembrem-se do que Cristo falou. Deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Pai nosso, que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos os que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Senhor, reconheço que eu Te necessito.
dou testemunho da tua fé em mim e da minha fé em ti. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver contigo eternamente, Senhor, no teu reino. Salve-me, Senhor. Torne uma realidade a salvação que tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Faça uma realidade em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E todos vocês que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nos lembramos do dia de Pentecostes, quando 120 crentes em Cristo foram batizados com Espírito Santo e fogo. E depois São Pedro pregou. Quando eles perguntaram, aquelas 3.000 pessoas, quando ouviram, perguntaram a Pedro: o que faremos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. E desde aquele dia, Cristo também começou a batizar com o Espírito Santo e fogo todas as pessoas que o recebiam como seu único e suficiente Salvador. E assim tem sido ao longo da história do cristianismo, através da história do Evangelho. E ainda continua se fazendo da mesma maneira. Todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador, logo em seguida são batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E Cristo se encarrega depois de batizá-las com Espírito Santo e fogo, produzir um novo nascimento na pessoa e assim nascem no reino de Deus e nascem de novo. Recordem que não há outra forma de se entrar no reino de Deus senão ao nascer de novo, como Cristo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6, quando lhe disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, isso é nascer do Evangelho de Cristo. E nascer do Espírito, isso é nascer do Espírito Santo. É assim como se nasce no reino de Deus. É assim como se entra no reino de Deus. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vocês deram as boas-vindas a Cristo. A Cristo entrando no coração, na alma de cada um de vocês, para reinar em seu coração, em sua vida e sempre dirigi-los no caminho de Deus. Deixo com vocês aqui o reverendo Alejandro Sarria, para que ele lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.